time, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria ao vivo aqui do nosso canal. E aqui a gente convida os nossos alunos do Método PhD nos Estados Unidos para vir aqui ao vivo com a gente e fazer aquelas dúvidas assim marotas que eles têm nesse processo aí de conseguir um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. E eu já estou aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Olá, tudo jóia? Aê, Lucas, antes da gente começar, eu preciso saber se você está elegível, porque somente certas pessoas especiais estão elegíveis para participar deste quadro aqui comigo. Você confirma que você é aluno da nossa mentoria, o Método PhD nos Estados Unidos? Confirmo, estou sendo mentorado, estou adorando fazer o meu plano de ataque. Já estou quase finalizando ele, inclusive. Estou na última semana agora. Caraca, Lucas tá super dedicado. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Você está elegível. Eu adoro falar com cada um de vocês aqui. E eu já estava falando pro Lucas aqui que o negócio começa o seguinte. Primeiro, eu que faço um bombardeio de perguntas pro Lucas. E ele vai me respondendo tudo, né? E aí a gente vai, a partir daí, eu vou conhecer melhor ele, vou poder ajudar melhor no caso dele, vou poder esclarecer as dúvidas dele, que eles já têm as dúvidas deles ali. Lucas, primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: o que fez você tomar a decisão de entrar no método? O que está acontecendo na sua vida? O que estava acontecendo na sua vida que você tomou essa decisão? Foi uma coincidência muito grande, porque a minha esposa, ela formou no doutorado dela, e ela também é bióloga, assim como eu, só que a área dela é imunologia, eu sou, minha parte é mais ecologia e herpetologia. E aí ela formou e a gente estava pensando o que fazer da vida agora, e eu decidi que eu tinha parado de estudar, eu fiz o mestrado e parei, e eu decidi que eu queria voltar para a área. E aí o jeito de voltar para a área era fazer um doutorado. E a gente pensou, por que não tentar um doutorado lá fora? Eu comecei a pesquisar na internet, comecei a procurar como fazer um doutorado lá fora, tudo mais, estava bem difícil, inclusive, achar informação, eu não sabia como procurar direito, né? Fui entrar em um monte de instituição que nem oferecia doutorado, mas eu queria ver se eles conseguiam alguma coisa para mim. E aí o YouTube apareceu comigo com uma propaganda de um curso que vocês iam dar em março. Eu acho que eram 4 aulas gratuitas sobre o método. Eu falei, vou fazer. E aí, nisso, eu fui fazer o curso de vocês, o curso gratuito do YouTube. E eu falei, gente do céu, é muita informação, é muita coisa legal que eu nem sabia. Aí vocês foram e falaram da inscrição para o método PhD. Eu falei assim, o que eu tenho a perder, né? Vamos fazer. E aí eu fiz a inscrição em março com vocês. Que legal, Lucas. Então, assim, você acha que essa ponte que foi ali o nosso evento, a nossa imersão no YouTube, te ajudou a dar uma clareada? Porque você já estava procurando antes, mas eu sei que na internet não tem nada que é claro, que é, né? Não, qual é o passo a passo, mas aquela imersão te deu uma visão de que é o negócio. Me deu uma boa visão e fez assim, eu queria muito fazer o curso com vocês também, porque eu achei que vocês entregam demais da conta. Então, eu gostei muito na hora que eu vi. A gente ficou muito feliz. A gente sabe o quanto é difícil ter informações claras na internet. É bem complicado. Então, vamos lá, Lucas. Das suas informações que você me falou, eu já sei que você já fez mestrado, você já tem mestrado. Você já é formado em biologia, tem um foco ali mais em ecologia e como é que chama? Herpetologia. Herpetologia é réptil? Réptil e anfíbio, mas o meu foco é mais para anfíbio. E você está em busca de um PhD? Isso. Beleza. Lucas, você se formou quando? Eu me formei na faculdade, na graduação em 2015. E no mestrado, é uma das minhas perguntas, inclusive, porque eu defendi meu mestrado em 2017. Desde então, não estou na área, mas eu também não peguei meu currículo. Eu só defendi, porque eu precisava publicar e meu artigo ainda não foi publicado. Você não pegou seu diploma? Não. Eu tenho só meu histórico. Mas você tem o seu histórico? Tenho. E a minha ata de defesa. Beleza. Mas existe depois a gente se pergunta desse diploma aparecer. Me fala aqui a sua trajetória na biologia. Como é que você foi aluno de biologia? Você fez aonde? Eu fiz na PUC Minas, no Coração Eucarístico. Isso. Beleza. Como é que foi você, Lucas, aluno de biologia? Fez alguma coisa além da própria biologia, além dos interjogos, além dos... Eu dei monitoria em 2 matérias. Eu participei de iniciação científica desde o primeiro período até o meu último. Primeiro? Isso.
comecei no metade do primeiro período, eu comecei na primeira iniciação científica, que era com réptil. E aí, no terceiro período, quarto período, eu mudei para anfíbios e comecei a trabalhar no laboratório de herpetologia da PUC Minas, com a minha orientadora, que também foi minha orientadora de mestrado. Eu quero saber quais as duas matérias que você fez TA, que você fez Teaching Assistant durante... Foi a Zoologia 1, que hoje em dia é Zoologia de vertebrados. Invertebrados. E Tratamento da Informação em Biologia, que era uma matéria que a gente tratava muito de uso de geolocalização, GPS, fotodocumentação. Não é da minha área essas monitorias. Não, não tem problema. E as suas iniciações científicas? Desde o primeiro período, você fez iniciação científica. Sim. Eu quero saber de cada uma delas, uma por uma. Eu comecei no laboratório de ecologia de répteis, com o professor Conrado, e no terceiro período ele resolveu fazer, que era a orientadora dele, que é a Luciana, que foi a minha orientadora também, que ela trabalha com anfíbio. Ela trabalha com os dois, mas o foco dela é anfíbio. E ela fazia uma coisa que ela chama de campão, que é um campo que ela passa uma semana e leva um monte de aluno, a gente coleta vários materiais, vários exemplares, para depositar na coleção do museu, e ela começa a pensar em projetos para cada aluno. E nesse campo, eles viram que eu estava trabalhando melhor com anfíbio do que com réptil. E eu estava trabalhando bem à noite, e eu tinha carro, então eu podia ir em locais que ela precisava que alguém fosse, e não tinha como se locomover até o local. Então, eles decidiram perguntar se eu queria passar para ser orientado pela Luciana, e aí eu fui e comecei a trabalhar, então, no laboratório de herpetologia da PUC Minas, do Museu Natural da PUC Minas. E quanto tempo você ficou nessa ecologia de répteis? Foi 1 ano, mais ou menos, um pouco menos que isso. E aí você foi para o laboratório de anfíbios e você ficou lá mais quanto tempo? 3 anos, eu acho que foi isso. Terceiro... São 3 anos. Isso. E aí você teve projetos? Você teve quantos projetos durante esse tempo? Eu tive quantos você ajudou? Eu não sei quantos eu ajudei, porque foram muitos projetos, mas eu tive 2 projetos. O primeiro foi um levantamento de herpetofauna no Parque Nacional de Sempre Vivas. Esse gerou, eu acho que esse só gerou uma ida num congresso, e também teve o meu projeto principal, que foi a minha pauta do meu TCC, que foi o levantamento da herpetofauna na Serra da Piedade. E eu comecei esse em 2014, 2015, 2016, eu fiquei 3 anos nesse projeto, e todos os meses eu ia para a Serra da Piedade fazer trabalho de campo lá, uma vez por mês, durante 2 a 3 dias. Muito legal. E o que gerou isso daí, além do seu TCC? Então, nós temos 2 artigos também não publicados, mas eles estão escritos, né? A gente só sempre fica indo e voltando para ver como que vai fazer a publicação deles. Um de levantamento de herpetofauna e outro de distribuição temporal e espacial de répteis e anfíbios lá. Muito legal. Então você tem 2 manuscripts in preparation, congresso, foi pôster? Foi pôster. Foi resume? Não, foi pôster, mas eu acho que foram, na verdade, esse trabalho foi para 3 congressos diferentes, eu acho, e também me gerou, dentro da PUC, me gerou uma premiação de destaque em iniciação científica no ano de 2015, se não me engano. Não, 2014, de premiação de iniciação científica. Da PUC inteira? É um projeto, eu não sei se foi, eu acho que é só da parte do ICBS da PUC que eles fazem. Então você tem que saber se é da PUC inteira ou se é da sua área específica, do departamento específico, da parte de biológicas específicas. Então você tem 2 manuscripts in preparations, são artigos que você está em preparação, artigos científicos que está em preparação, que você já pode colocar no seu currículo como manuscripts in preparations. Então, sim, você não sabia? Tá lá na aula de CV. Eu vi a aula, mas uma coisa que eu não entendi é se eu já tinha que estar tentando, se eu já tinha que ter pelo menos submetido o nome da revista. Não, porque existem 2 categorias que a gente coloca ali para vocês nas publications. Se você está em preparation, você está em preparation. Você está ali escrevendo. Tem gente que está pensando, né, no que vai ser o título de um artigo ainda e já coloca lá em preparation. Quando você coloca submitted, aí você coloca o título da revista, e aí tem uma outra fase ainda que é accepted, but not published.
Aceito, mas não publicado. Então, todas as fases dos seus artigos podem ir lá no seu CV, começando da preparação. E isso é super legal, porque pensa bem, como que você ia demonstrar que a sua pesquisa foi tão legal ali nesses 3 anos que você fez o levantamento da herpetofauna? Como que você ia demonstrar que a sua pesquisa foi tão legal? Você ia ter lá na sua parte de Research Experience, né? Mas você ter isso lá no seu Manuscripts in Preparation, fala para o professor assim, olha, os dados foram tão bons que a gente está escrevendo um manuscrito e vai ser publicado. E aí isso vai gerar um assunto a mais com o professor, um assunto a mais ali no comitê de admissão. Isso, assim, não pode deixar de colocar esses Manuscripts in Preparation, Manuscripts Submitted, Manuscripts Accepted, e aí o final é os Published. Então você tem 2 in Preparations da graduação e 1 do mestrado in Preparation, ou já foi publicado? Não, tá em Preparation. Eu preciso publicar ele para poder pegar o meu currículo, meu diploma. Tá, e 1 in Preparation. Então você tem um total de 3. Mais, o tanto de publicação que você tem, mais os 3 congressos que você apresentou. Não, 3 foi o da graduação. Eu acho que para mestrado ainda tem mais um. Tem mais um ainda. Então tá um total de 4 congressos. Total de 4 congressos. Mais um award, né? Isso. Que é o seu prêmio da PUC, que você precisa saber direitinho qual que é o nível dessa premiação para você colocar lá. É porque eu acho que a revista fica escrito só prêmio de iniciação científica. Você tem um certificado? Eu acho que eu tenho que conferir na minha pastinha de certificados, mas eu acho que eu tenho sim. Porque senão então, eu não poderia colocar porque inclusive está no meu lado, eu não poderia colocar se não tivesse certificado. Então você tem que olhar lá como que está esse certificado, o que está escrito no certificado, se é, né, premiação da parte de biologia, premiação da parte da PUC inteira. Mais alguma coisa que você esqueceu de mencionar? Durante o mestrado você não fez TA? Que às vezes você precisa fazer monitoria durante o mestrado. Não precisei fazer no meu mestrado, eu quero um mestrado científico, puramente científico. Beleza, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante no seu caso. Essas pesquisas suas são super legais. Tem muita gente que faz isso nos Estados Unidos. Depois eu vou te contar um caso. No seu mestrado, você fez estatística? Fiz. Qual estatística? Eu fiz 2 estatísticas, que foi Introdução Básica à Estatística e Estatísticas do R. Que é você fez estatística do R. Isso, eram 2 matérias, uma obrigatória e uma opcional. Então você sabe fazer aquelas estatísticas complicadíssimas no R. Sim, na verdade, eu gosto bastante de usar o R. Sério? Nossa, Lucas, você tá com um pé lá dentro dos Estados Unidos já. Assim, você tá com um pé lá dentro, a gente precisa trabalhar aqui pra você colocar o outro pé lá dentro, porque tá muito bom. Todos os meus dados de iniciação científica e de mestrado foram feitos no R por mim mesmo. E você sabe rodar e você sabe as análises, né? Tipo assim, sei. Eu tô pensando aqui no seu CV, pra gente colocar isso daqui como um skill. Uma skill maravilhosa. Você colocou. Mas eu tô pensando, por exemplo, existem algumas estatísticas que são menos comuns, mais complexas, né? Porque tem os testes de análise de variância lá, que isso aí todo mundo sabe, análise de variância. Mas existem, por exemplo, modelos lineares não generalizados. Existem outros testes ali, modelos, testes não paramétricos. Sim. E tem os nomes lá, eles são... Você tem algum desses testes, assim, que são menos comuns, que não é uma análise de variância, que você pode colocar ali junto com o R? Eu fiz alguns testes para iniciação científica de jackpot, que é um teste de curva do coletor, que é para saber quanto que eu coletei e qual que era o tanto que eu deveria ter esperado, mais ou menos, pelo curva do coletor, que aí você faz a estimativa de qual que é a diversidade de animais esperadas para aquele local. O que eu queria que você fizesse, que eu acho que ia dar uma super enriquecida, ainda mais que você tem tempo. A gente está aqui neste momento que você é uma pessoa que tem tempo, tá tranquila, só precisa publicar 3 artigos científicos até o final do ano, tá de boa. Tá de boa. O que eu queria que você fizesse, que ia ser super legal? Pega os artigos científicos da sua área, os mais tops, assim, dessas revistas Nature, Science. Pega os artigos científicos da Nature e da Science, não sei, outra revista top aí da sua área. Vai lá e veja quais análises estatísticas que eles fazem, dessas bem cabulosas.
Você vai lá, vai ver quais análises científicas que ele faz. Vejam lá as que usam R. E você vai tentar entender um pouco mais essas análises. Você consegue, porque o mais difícil é você sair do zero pro básico do R, né? Você sabe disso. Essa é a parte mais difícil. É se você sair do zero... a entender como que funciona. É muito... É aquela curva de aprendizado sofrida, né? Você vai sair do zero. É uma curva de aprendizado terrível, mas a gente consegue. Então você já conseguiu. Você já passou a parte mais difícil. Se você pega esses artigos científicos, pega essas análises que são feitas na sua área e dá uma lida ali no manual do R, ainda mais que o R é público, né? Você consegue entrar nesses chats aí públicos, esses fóruns públicos. Você consegue entender um pouquinho mais sobre 2 análises dessas e você coloca nas suas skills. Você tá lá na frente. Você tá lá Aí você tá, assim, com 2,5 pés lá dentro. Porque uma das coisas mais difíceis que existe, né, num programa é você pegar um aluno que queira se dedicar um pouco mais à estatística. Os alunos, não importa a nacionalidade, a não ser os indianos, né? Que aí o indiano chega lá, ele já vem com aquele background dele de matemática, o chinês já vem ali das competições da China, o japonês, né, que é um negócio de matemática. Agora, você pegar um aluno que já tem uma familiaridade com esses testes, vai ser muito legal, Lucas. Então, você já sabe o R, pega essas análises mais complexas que você já sabe e coloca, e essas outras análises que são mais complexas que você vai encontrar nesses artigos científicos, você vai conseguir dar uma lida, conseguir dar uma familiarizada com aquilo e você vai pôr no seu currículo, porque vai ficar sensacional. Nossa, eu tô até emocionada na hora que o professor pegar o seu currículo. Eu quero que você manda na comunidade as respostas dos professores quando eles verem o seu currículo. Eles vão falar assim, nossa, você tem um currículo excelente, né? Vamos marcar. Você vai ver, me aguarde. Bom, mais alguma coisa, Lucas, que você talvez tenha esquecido de me falar sobre o seu background, sobre a sua trajetória, o seu mestrado? Você fez o que no seu mestrado? Se você ficou 3 anos na graduação fazendo uma pesquisa, como é que foi a sua pesquisa no mestrado? Foi no mesmo local, na Serra da Piedade também, só que aí o termo mudou um pouquinho. O nome do trabalho é Reprodução de Machos da espécie de perereca de pijama, Ipsiboas politenos, agora Boano politenos. Tá, e aí então foi o seu mestrado, foram 2 anos. Foram 2 anos, esses 2 anos eu coletei, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fui novamente uma vez por mês para campo para coletar indivíduos todos os meses, né? Aí depois eu fiz a dissecação deles, abri, olhei o sexo, olhei o estado de maturação das gônadas, no caso foram machos, então testículos, analisei em microscópio e programa de medição de lâminas. Legal, você fez várias análises com essas coletas que você fez. Aí depois disso a gente classificou, né, os estágios gonadais e por último vimos qual bicho estava maduro em qual mês, essas coisas, para saber quando que os machos estão aptos a reproduzir. Bem completo o seu estudo, né? Agora a gente vai publicar, submeter pelo menos até novembro, né? Eu não vou nem esperar você falar nada, porque não é possível. Você vai submeter até novembro. Eu sei que você depende dos professores e que às vezes eles, né, são enrolados, aí não leem, mas você precisa dar Aí entra outra coisa que tá nas minhas perguntas. Deixa eu te perguntar, antes de você começar as suas perguntas. O que você fez desde 2017? Eu não trabalhei na área. A família dos meus pais tem uma empresa de roupas, então eu trabalhei com eles durante um bom tempo desse tempo de 2017. Você trabalhou no administrativo? Sim, eu tenho até, eu não sei se, é uma outra pergunta que eu tenho que fazer, porque eu tenho curso de gerenciamento de empresas, que eu fiz curso técnico disso. E aí eu trabalhei com eles e em 2019 eu e minha esposa casamos e passamos 1 ano nos Estados Unidos. Lá eu trabalhei trabalhos não oficiais, né, lá. E aí a gente voltou em 2020, que ela fez um ano do doutorado dela lá, do doutorado de sanduíche. Entendi. Tá bom. Que bom. Vocês ficaram lá 1 ano legais. Legais, foi legal. Com o bicho J, ela foi de J1 e a gente casou e eu fui de J2. Então tá. Que bom. Vocês ficaram onde lá em 2019? Nova York. E ela visitou, o orientador dela estava morando
que o orientador dela era do Brasil. Mas a gente estava morando uma parte desse tempo em Washington, então ela foi lá em Washington. Beleza, muito top. Fica um ano nos Estados Unidos. Eu tô pensando aqui, se eu entendi os trabalhos que você fez uns trabalhos informais lá. Isso. A gente pode falar que você ficou desenvolvendo o inglês ali nesse tempo. E te ajudou muito. Você focou em desenvolver o inglês. Inclusive, teve uma mentorada nossa que falou ali no grupo que levou o marido dela pra entrevista, né? Uhum. E o cônsul perguntou assim pra ele: você vai ficar fazendo o quê? 4 anos lá nos Estados Unidos? Aí ele falou: vou ficar melhorando meu inglês. Aí ele, então tá. Aceita, ou seja, eu falei isso pro policial que parou a gente para fazer a passagem da gente poder entrar nos Estados Unidos. Ele fez a mesma pergunta para mim. O cônsul não perguntou, mas o policial perguntou. Eu falei, o que você está vindo fazer aqui? Eu falei, ficar com minha esposa e aprender inglês. Nossa, muito legal. Bom que isso é super compreensível para eles, né? Tá bom, cara, vai ficar aprendendo inglês. Então vamos lá, Lucas. Legal, agora eu já anotei várias coisas aqui, ó, da sua trajetória. Muito, muito, muito bom. Você tem um CV muito bom. Acredito que você é um candidato bem competitivo, inclusive para programas competitivíssimos. O que eu ia te falar da história? Que eu ia te falar quando você estava me contando do seu objeto de estudo, que eu imagino que é um sapinho pequenininho, né? Bem pequenininho, listradinho, por isso que é perereca de pijama. É um objeto de estudo, um sapinho pequenininho. Eu fiz uma aula durante o meu doutorado com o Dr. Cronin. Ele era da biologia e eu fiz essa aula de Population Ecology com ele, porque eu mexia muito com ecologia de população na parte de insetos. Uhum. Ele era um gênio. Nossa, ele publicava na Nature. Esses eram os artigos que ele publicava. E ele era um gênio, a aula dele era maravilhosa, ele era muito bom. E eu lembro que um dia ele foi mostrar um paper lá, e ele falou assim: escolham muito bem os objetos de trabalho de vocês. Olha esse aluno aqui, que ele estudava um passarinho que só tinha no Havaí. Então, ele era de uma universidade X lá, né? Mas a universidade bancava ele para ele ficar no Havaí, estudando o objeto dele, que era um passarinho que só tinha no Havaí. Isso escolheu bem. Aí eu não esqueço de falar assim: escolha um objeto de estudo de vocês de forma sábia. Olha esse aluno aqui. E eu lembro que tinha um aluno da República Tcheca que estava indo também para uma ilha. Tinha um aluno fazendo essa aula que estava indo para uma ilha também estudar um passarinho super, assim, exótico. Então, vamos ver se você consegue um sapinho exótico aí pra você ir um lugar legal. Né? Escolha com sabedoria o seu objeto de estudo. É uma boa dica. Você quer vale ouro. Não vai escolher o sapo que tem no prédio, não sei das plantas da Louisiana. Você vai ficar no prédio, vai ser terrível. Escolhe o sapo que tem só no Havaí. Você sabe que uma dos meus... eu tenho uma checklist de coisas para fazer na vida, claramente, né? E uma delas é conhecer os pântanos da Louisiana. Mas é diferente, né? É uma coisa diferente. Você vai é diferente. Mas olha, eu não tinha estudar lá, a galera que ia pra lá, eles usavam aquelas roupas de plástico e vinham de plástico até aqui em cima, assim, os biólogos. Sim, o macacão. Você conhece, você sabe o que eu tô falando. Então, Lucas, eu quero saber o seguinte: você está aberto a estudar qualquer anfíbio ou você tem um objeto específico que você gostaria de estudar? Eu não só estou aberto a estudar qualquer anfíbio, como eu tenho outras áreas de interesse que eu também estaria aberto a estudar. Um deles, inclusive, quais seriam? Ecologia de insetos é um deles. Ecologia de insetos, legal. Porque eu gosto muito da parte de ecologia e eu acho que inseto é um excelente objeto de estudo. Então, eu não descarto, e eu sempre gostei. Então, eu não descarto a possibilidade de trabalhar com insetos. Inclusive, quando eu entrei na universidade, eu estava com essa opção também, de fazer iniciação no laboratório de insetos. Só que o laboratório de herpeto abriu a vaga primeiro, então eu fui para o laboratório de herpeto. Aí você foi pra lá. E esse professor que eu fiz aula com ele de Population Ecology, ele era da biologia, só que ele trabalhava com inseto, com uma cigarrinha bem pequenininha, assim, e a ecologia de população dessas cigarrinhas. E depois ele conseguiu um financiamento bilionário, ele com outro professor. Eles conseguiram um financiamento bilionário, porque lá na Louisiana tem os pântanos, né? E os pântanos, eles tinham um capim específico lá, uma poácea, uma poácea específica lá, que era muito presente, muito abundante, né? E ajudava no ecossistema. Nananana. E aí, de repente, surgiu um besouro, não sei de onde, da China, e aí começou a devastar não, foi uma cochonilha.
Aí começou a devastar o negócio, assim, tipo, as imagens de satélite mostravam um negócio que era tudo verde, ficando tudo marrom. Foi assim, foi um pânico geral. E quando tá em um pânico desse, eles liberam bilhões na pesquisa, os pesquisadores vão lá e resolvem os problemas. Isso eu tava lá ainda, em 2014. Mas, então, assim, tem muita área nessas duas áreas que você tá afim de pesquisar. Você já começou a pesquisar a universidade? Já pesquisei todas as... Deu 20 e tantas universidades que eu pesquisei, já selecionei, inclusive já coloquei até as 4 que o TOEFL deixa colocar, né, para mandar já de uma vez. Tá, mas 20 tá pouco, né? 20, só 20 não dá pra gente trabalhar só com 20. Ah, é? Não dá, Lucas. Não, ainda mais na sua área. Todos os lugares têm departamento de biologia e você pode expandir ainda para os departamentos de entomologia, porque os departamentos de entomologia às vezes são muito agrícolas, mas sempre tem um professor ali que é mais da ecologia. Sempre. Eu ia perguntar, essa é outra pergunta que eu tenho também para você. Então vamos passar para suas perguntas, fala aí. Então assim, primeiro, 20 não dá. A gente não vai trabalhar com 20. Tá. Mínimo que eu quero que você, e você vai me falar na comunidade se você atingiu ou não, o mínimo é 50 para você contatar professor. Tá bom. Eu quero 50 professores contratados, no mínimo. E a sua régua de feedbacks, claro, vai ter que ter 20 feedbacks de professores. Não é resposta, é feedback. Tá bom. Porque você tem potencial? Não dá pra gente desperdiçar isso aqui. Tá bom. Vamos passar para suas perguntas, vamos lá. Tá, a primeira pergunta delas é porque a minha esposa vai fazer o doutorado, o pós-doutorado dela nos Estados Unidos, e a gente deve estar lá quando eu aplicar para o meu doutorado nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta é, eu vou estar com visto ou F2 ou J2. Dá para eu trocar J2, ela vai fazer J1 ela vai estar ou J2. F1 sem sair dos Estados Unidos? Você vai estar com J2, você vai trocar provavelmente por um F1 ou por um J1. Deixa eu te falar, na teoria dá. Na teoria diz que dá. Só que na prática acontece que não dá porque demora. Inclusive a gente teve uma aluna que estava nos Estados Unidos com o J1. Agora, esse começo de ano. E aí a universidade falou, não precisa sair dos Estados Unidos, a gente vai fazer o processo de mudança de status aqui de dentro dos Estados Unidos e você só muda o seu status. Só que mudança de status demora muito. Entendi. E aí, a não ser que você receba um aceite muito antes e o seu visto vai ficar válido, naquele período que você vai poder esperar, aí dá para esperar. Mas, por exemplo, assim, você recebeu o seu aceite em janeiro, primeira semana de janeiro, e aí a universidade já começa o processo de mudança de status. E aí você tem visto válido ali para você ficar até agosto. Daí é um tempo hábil. Porque se chegar ali junho, julho e não tiver mudado o seu status, aí você volta pro Brasil. Não, na verdade teve 2 alunas. Nossa, só esse agora, começo de ano, que estavam nos Estados Unidos. Uma estava fazendo estágio, e a outra estava fazendo au pair, as 2 com visto J, e as 2 começaram a mudança de status, e aí viram que estava demorando demais, e voltaram pro Brasil. Porque se começar a demorar demais, como é que você faz? Você precisa da mudança de status para começar o seu programa. Com certeza. Então, vai depender disso, de quando você recebe seu aceite, se o seu visto vai ficar válido. E aí, se começar a chegar muito perto da data de começar o programa, se começar ali da junho, aí você já fala, não, vou ter que voltar para o Brasil. Não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar, eu vou voltar para o Brasil e vou trocar. Tá. É uma boa estratégia. Você espera, quando tiver faltando uns... um mês. Dá pra deixar um mês, porque você vem pro Brasil, é rapidinho, você marca no consulado e... porque normalmente o consulado para essas coisas é rápido, né? Na outra semana, os alunos estão marcando. Na outra semana, tá bem rápido. O que mais que você tem, Lucas? Segunda pergunta. Eu tenho curso técnico em administração. Não é da minha área é biologia. Mas a administração é uma habilidade, é um curso muito amplo. Isso entraria no meu currículo ou é melhor deixar fora? Deixa eu pensar, porque o seu currículo já é extenso aqui, né? Seu curso técnico em administração chama curso técnico em administração, né? Pelo Sebrae. Realmente business management. Realmente é uma habilidade que é útil para todas as áreas, você fazer um negócio de administração. Sabe, eu colocaria... Então, vamos fazer assim, vamos colocar no seu currículo, e aí você coloca um comentário assim. Aí você vai colocar... Porque aí, quando eu ver o seu currículo no todo, eu consigo enxergar
se aquilo ali faz sentido ou você tá muito fora do seu perfil de cientista. Ok. Então você vai colocar lá, você vai colocar o curso técnico em Business Management. Porque Management é um negócio que chama mais pra, né, olha, consegue fazer Management. Eu consigo, né, talvez colocar ele aqui pra cuidar de comprar as coisas do laboratório. Isso, exato. Então coloca lá Business Management e coloca assim, meninas, vejam se isso se encaixa no meu currículo como um todo. Coloca um comentáriozinho lá e aí a gente consegue ver. Outra coisa, se você puder listar ali nesse comentáriozinho, quando você puxa a caixa de comentáriozinho, algumas matérias relevantes que você fez, como que eu posso te falar? Que são mais amplas, mais gerais. Por exemplo, uma matéria que você fez de planejamento de orçamento. É uma matéria mais geral, que encaixaria para um laboratório, por exemplo. Tá. Então, coloca no seu currículo, puxa uma caixinha e fala, meninas, vejam se isso se encaixa no meu currículo como um todo, matérias relevantes que eu fiz. Aí coloca em inglês a matéria, coloca assim, sei lá, Budget Management. Ok. E aí eu consigo olhar no seu currículo como um todo e ver se bate ou não. Beleza, a gente faz isso. Tá certo. Porque às vezes, né, é isso. Por isso que a gente olha o currículo de vocês como um todo. Porque a gente precisa ver se vai colar naquele seu perfil ali de... Você tá muito com perfil cientista, aí de repente você mete um business management ali. Aí eu tenho que ver se não vai ficar estranho. Continua, Lucas, metralhadora. A outra era, eu defendi meu mestrado, tenho a ata de defesa, mas não tenho diploma. Coloco ou deixo de fora o currículo? E aí era a questão, né? Porque eu estou escrevendo um manuscrito, mas faz muito tempo que eu não estou na área também. Você vai colocar, não tem nem dúvida. Óbvio que você vai colocar. O mestrado, né? O mestrado e o Manuscript in Preparation. Para você pegar o diploma, você precisa ter essa publicação. Só que veja bem, você consegue, se você pegar esse diploma até agosto do ano que vem, já tá bom. Tá valendo. Ou seja, tem um tempo hábil aí para você conseguir extrair esse diploma. E aí, quando sai o aceite, vem uma motivação, assim, de dentro da gente para arrumar esse diploma. Você vai ver que vai dar uma diferenciada. Quando saiu a carta de aceite, você tá com 5 aceites lá. Porra, mas não tem esse diploma aqui. Vai vir uma motivação. Pode ficar tranquilo que tem. Pode ficar. Então, coloca os dois. Coloca o mestrado, coloca o artigo em preparation. Tá. A próxima tem a ver com isso também, que é... Como eu falei, eu estou afastado da área já tem um bom tempo já, né? 5 anos aí. E isso é um dos motivos que dificulta eu conseguir carta de recomendação. E o que eu posso fazer para compensar isso? Não dificulta, né? 5 anos ainda não é uma carta tão antiga. O que acontece? Você tem contato com as pessoas do seu mestrado. Mas como vocês vão publicar esse artigo? Eu tenho que refazer o contato. Eu estou começando a fazer o contato de novo agora. Então, você tem que refazer o contato com eles. E, né, explica. Não, eu tô querendo voltar para a área acadêmica, eu dei essa pausa. Imagina, a gente tem mentorado ali que 15 anos fez um recontato com os professores de 15 anos atrás da graduação. A Carol, que ela tá em Boston, né? Ela faz um mestrado em educação lá. E ela conta que ela fez direito, mas ela era aquela aluna muito neutra no direito, sabe? Aquela aluna que o professor nem lembra. Sabe aquele aluno que passa assim, batido? E aí ela fala assim que ela foi passar um óleo de peroba na cara e mandou e-mail para todos os professores dela do direito, perguntando um por um, e tinha uns que falavam assim, nossa, eu não posso dar carta de recomendação, eu nem lembro de você. E aí eu disse, não, mas ó, você tirou nota ruim na minha matéria, eu não posso te dar carta de recomendação. Ó, você fez... E ela foi refazendo os contatos um por um na cara de pau. Então, você não faz muito tempo, assim, não tem, assim, loucas. Não é garantido, né? Ou não, você já tem, assim, já tá garantido. A sua orientadora de mestrado vai ter que te dar uma carta. Ela vai ter que te dar uma carta. E você vai ter que retomar o contato com ela. E aí vai ser um trabalho muito de reflexão seu. Por exemplo, você terminou o seu mestrado, não precisa me falar aqui, mas para você ir pensando em perguntas que você tem que responder no seu SOP. Você vai ter que responder lá. Você terminou o mestrado em 2017. Quais as razões que te levaram a ir trabalhar na empresa da sua família? E aí você vai ter que refletir quais são essas razões. Bom, eu queria ficar mais por dentro do negócio da minha família. Bom, eu queria ter uma experiência prática de mercado. Eu queria um desafio novo.
Para mim, eu queria um desafio de poder atingir meta X na empresa da minha família. Eu precisava ajudar a minha família porque elas estavam passando por uma dificuldade. Você precisa refletir quais os motivos sólidos e profundos. Não pode ser motivo do tipo, fiquei com preguiça. Não tem trabalho na área de sapo, né? Quem vai querer contratar a pessoa no Brasil? Ninguém contrata pessoa que faz sapo. E aí eu ia ter que fazer doutorado. Eu não queria fazer doutorado no Brasil, porque fazer doutorado no Brasil é horrível, não tem recurso, não. Mas, inclusive, você pode falar isso, assim, e aí eu queria dar uma pausa para refletir se realmente a carreira acadêmica era o que eu queria da minha vida. Isso mostra até mais maturidade de você como candidato, né? Eu queria dar uma pausa para refletir se realmente a carreira acadêmica era o que eu queria para minha vida. E realmente é o que eu quero, mas não no Brasil, porque o Brasil não traz os recursos para pesquisar o que eu quero. E eu precisava trabalhar porque precisava suportar a minha esposa, que a minha esposa foi fazer o doutorado, coisa. Você vai refletir as razões, e as razões têm que ser profundas, e as razões não podem ser rasas, do tipo, não tem emprego na área de pesquisador de sapo. Tem que ser razões profundas. E aí, a sua pergunta, que era das cartas de recomendação, né? 2017. Isso aí, pra mim, não é empecilho nenhum, no seu caso. Tá. Não vejo nenhum tipo de... De problema. De problema na sua trajetória. Desde que você explique esse gap aí, desde 2017, de uma forma realmente, assim, que você pensou para fazer essa explicação. Real, né? Mas pode ser que o seu motivo real seja não ter emprego na área. Cara, é um motivo meio ruim, meio acomodado, assim, não tô falando que é o seu, mas pode ser que seja de outras pessoas. É um motivo meio ruim, meio acomodado, porque se você realmente gosta daquela área, dá pra buscar outras coisas, dava pra fazer alguma coisa minimamente relacionada, né? Então, assim, é um motivo meio ruim, que o comitê lê aquilo e fala, cara, é um motivo de... Parece que a pessoa tá com preguiça até de me explicar o que aconteceu. Entendeu? Então, a gente precisa de motivos profundos. Então, carta de recomendação, tá, check, você vai... Vou retomar o contato aí, você vai falar com a sua professora, vai passar óleo de peroba na cara e vai falar que você teve assim... Você vai explicar, inclusive, para ela, né, suas razões aí desse gap, e ela vai, com certeza, te apoiar. A outra pergunta uma que eu já fiz, é que todo o meu histórico é voltado para herpetologia. Seria muita loucura aplicar para artrópodes ou então também para paleonto, que é outra coisa que eu tenho interesse. Paleontologia? É muito longe. Eu não sei, porque eu não entendo de paleontologia. No sentido assim, eu entendo qual que é a sua relação de população de anfíbio para população de inseto. Tudo a ver. Agora, eu não sei se você tem habilidades e se você tem um motivo, por exemplo, para aplicar para paleontologia. Você tem? Não, só porque eu gosto mesmo. E você tem habilidades? Eu tenho conhecimento, eu sou muito fã de bicho em geral. Tudo que é animal, tudo que é bicho. E dinossauro nunca foi exceção. Então, eu sei sobre ecologia de dinossauro, eu sei algumas coisas, eu sei. Eu tenho um pouco de habilidade, eu consigo identificar, eu conheço de espécie, mas nada comprovado. É um hobby meu estudar. Você fez alguma disciplina? Sim, tive paleontologia na faculdade, sim. Tá aí um link, né? Você fez paleontologia, você deve ter lido uns livros. Sim. Aquele... Um dos primeiros... não sei se você conhece, o professor Cartelli, em Minas, é um dos paleontólogos mais renomados, assim, né? Para herpetologia para paleontologia de mamíferos. E aí você o quê? Leu o livro dele? Eu tive aula com ele. Teve aula com ele? Já melhorou, né? Então, já melhorou o seu background na paleontologia. Quando você vai mudar de área, que não são correlacionadas, como, por exemplo, população de inseto com população de anfíbio são correlacionadas. Você tem as habilidades, você tem as mesmas habilidades. Quando você vai mudar de área assim, você tem que ver. Primeiro, são minimamente correlacionadas? Porque você fez biologia. Você fez biologia e você fez uma matéria de paleontologia. Você tem um link, você tem uma ponte que você consegue ligar o que você faz hoje ou o que você fez com o que você quer? Tenho. Não é muito forte, é meio fraco, porque o que eu tenho é uma matéria que eu fiz. E o meu conhecimento que eu adquiri sozinho. E a terceira coisa é você ter, né, razões profundas. Só porque eu gosto? Não, você tem que dar uma aprofundada nas suas razões para querer. Entendi. Só isso.
Mas assim, nos Estados Unidos, eu não sei se você já começou a procurar, em quais departamentos que fica a área de paleontologia. Se for um terceiro departamento, que não é correlacionado nem com a herpetologia, nem com a população de insetos, daria para você expandir ainda para essa terceira área. Você já deu uma olhada? São nos mesmos departamentos ou são departamentos separados? Eu achei algumas universidades que são separados. Inclusive, nem sempre é em universidade. Por exemplo, o departamento de paleontologia que eu procurei, assim, eu não procurei muito porque, igual eu falei, era uma terceira opção, né? Caso eu não consiga nenhuma aceita. Porque o primeiro vai ser herpetologia, que é a minha área, ou então ecologia dentro da área de artrópodes também, porque me interessa. E caso nada disso dê certo, paleontologia eu gosto muito, é uma área que eu tenho interesse. Então eu achei no Museu Natural de Nova York. Eu achei que lá eles têm um projeto, né? Quando for um departamento separado, tipo esse museu, dá para você aplicar, porque você vai expandir. Lembra que a gente recomenda que vocês apliquem para pelo menos 10, mas se você aplicar para 21 programas, igual a Tayane aplicou ali, não vai te machucar. Não vai te machucar. Se você quiser fazer igual a Tayane e aplicar para 21, fizer igual o Bruno e aplicar para 26 programas, não te machuca. Então, como você tem toda essa bagagem, toda essa área muito ampla, dá para você fazer isso com a paleontologia. Com a ecologia de insetos, por mais que você venha de um background de anfíbio, você vai ser muito atrativo. Você vai ser muito atrativo para essa área. E aí você vai ter que ponderar, né? Quando for um departamento separado, por exemplo, lá na LSU, tem o departamento de entomologia e tem o departamento de biologia. Aí lá no departamento de biologia tem o professor que estuda anfíbio. Aí você vai contratar ele. Aí no departamento de entomologia tem um professor que estudou população de inseto. E aí você vai contratar ele. E aí dá para você expandir. Dá para você fazer. Se for de departamentos diferentes, tudo bem. E aí você vai conseguir ver o feedback dos professores da ecologia de insetos. O que eles vão te falar. E você vai comparar com o feedback do professor do anfíbio. Você vai ver qual deles, durante todo esse trajeto que você vai ter aí, do momento de contatar a professora até o momento de aplicar, você vai ver qual dos dois está sendo mais receptivo com o seu background, com o seu CV, e você vai conseguir fazer um julgamento. Você vai ver que quando você começar, vai ser muito claro a receptividade desses professores. Eu tenho certeza. Você pode falar, eu quero que você vai falar, quero que você me fale lá na comunidade. Eu vou colocar na comunidade. Inclusive, eu quero. Eu tenho certeza, Lucas, porque eu conheço as pessoas assim, da sua área. Eles vão ficar muito empolgados com a sua trajetória. Tomara. A outra pergunta é em relação às pesquisas mesmo, e eu ainda dei a sorte de cair com você, que é mais ou menos da minha área. Mais ou menos não, é da minha área mesmo, né? Então, o que acontece aqui no Brasil, quando você vai procurar por um orientador, por exemplo, eu sou da Herpeto, eu procuro professores de Herpeto. Lá nos Estados Unidos, eu achei muito difícil achar professores que eles têm um objeto de estudo. Você acha muito mais professores que estão procurando coisas no ambiente em geral. Por exemplo, esse professor trabalha com água, esse professor trabalha com florestas próximas de mar. É normal isso ou eu procurei errado? Olha, você vai achar os dois. É porque, veja bem, você tá me apresentando aqui 20 programas, isso aqui não é nada, você não procura nada. Vamos começar com erro. Não, eu procurei bem mais, esse foi o que eu coloquei na minha lista para mandar e-mail, eu achei que tinha que fazer esse filtro. Não, você procurou bem mais e tinha professores ali, mais ou menos, que trabalhavam na sua área, nessas outras? Exatamente, tinha, mas é isso que eu tô falando, eles eram, por exemplo, esse professor trabalha com ecologia de animais em rios. Ele não falou que ele trabalha com sapo, não falou que ele trabalha com inseto, não falou nada. Então eu meio que... E você foi ver as publicações dele? E são no quê, as publicações dele? Muitas vezes, por exemplo, tem uma professora que eu estava até pensando em... Era minha principal universidade assim, de aplicação, que era em Maryland. Ela trabalha com anfíbio, mas é com doenças em anfíbio. Entendeu? Aí eu fiquei meio... Não sei se é uma boa, porque é herpeto, mas não é exatamente. Eu nunca trabalhei com doença em anfíbio, por exemplo. O que acontece? O seu background, o seu objeto de estudo, por acaso, é esse anfíbio. Mas com o seu background, você consegue transferir esse seu background para qualquer objeto de estudo. Qualquer. Desde inseto até, não sei, se ia ser essa ecologia seria mesmo para, sei lá, peixe.
para mamífero. Eu não sei se seria o mesmo. Mas existe toda uma série de objetos de estudo que você consegue abranger com essa sua habilidade. E aí não é patologia. O seu sentimento realmente é verdadeiro. Essa mulher mexe com anfíbio, mas patologia, ficar abrindo, vendo o sapo se ele tem doença, qual doença que tem. O estranho é que ela não coloca que ela trabalha com patologia. Se você entra no site dela, porque lá os professores normais teriam o site deles, né? Ela tem o site dela, e aí você entra lá e ela fala que ela trabalha com anfíbios. Com anfíbios em geral. Em geral. E aí eu descobri essa coisa das doenças quando eu fui olhar as publicações dela. Que aí eu tava olhando as revistas assim, gente, é só revista de doença, é só diseases, não sei o quê. Aí eu fui entrando e tem bem mais trabalho, assim, sei lá, 70%, 80% dos trabalhos dela é sobre aquele Bactrectus, que é um fungo que afeta anfíbio. E você, como o seu background é nisso, é muito nisso, aí o filtro você vai ter que usar o seu feeling mesmo, né? Claro. Você olhou todos os professores desse departamento? Olhei, tinha um outro professor que ele era um pouco mais voltado não era para anfíbio, mas era para ecologia. E aí eu fui... Era ecologia do quê? E aí ele estudava determinados objetos nessas ecologias. Ele estudava... Aí os trabalhos dele ele não tinha um objeto de estudo específico, era... Os artigos dele população em matas, taranã. Legal. Me parece que isso aí tem mais a ver com você. E aí lembra que quando a gente vai fazer a nossa lista dos departamentos, né, a gente coloca a primeira opção, segunda opção, terceira opção. A gente nem sabe, a gente não tem certeza que o primeiro professor que a gente colocou lá de primeira opção vai responder a gente. Todos os departamentos que eu olhei, eu tenho mais... Os que eu achei, eu tenho mais de uma opção de professor para mandar e-mail. E aí como você é cientista, você já é cientista, e você já tem um background, às vezes as pessoas não têm, elas não conseguem fazer esse trabalho e tá tudo bem. E aí elas utilizam outros critérios para contratar professor ou não. Mas como você já tem esse background, aí vai ser com você esse trabalho de realmente olhar as publicações, de olhar no site o que as pessoas falam. E você vai ver, né, igual esse professor aí, que ele estuda o ecossistema da mata em geral. E ele vai ter várias linhas de estudo, vários objetos de estudo, várias... assim, eles conseguem ter isso porque eles têm muitos recursos. Esse professor que eu tô te falando, que eu fiz aula com ele, que ele publicava na Nature, ele estudava lá na Louisiana esses pântanos, né? Esse bioma pantanoso. E tinha vários objetos de estudo. Uma hora era inseto, outra hora era a interação do inseto com outro negócio, outra hora era... Assim, tinha tanto recurso, estava sempre procurando tanto aluno que ele não conseguia andar mais com as pesquisas dele por falta de recursos humanos, por falta de recurso de pessoa mesmo. Então, como no seu caso é uma área que não falta, que tem uma falta de recursos humanos, veja bem, existem áreas que o recurso humano, ele não é um negócio que para tanto a pesquisa. Você entende? Tem área que o recurso humano não é um recurso tão limitante para pesquisa, para produzir de dados. Na verdade, né? Por exemplo, assim, epidemiologia de saúde pública, por exemplo. Lá em Harvard, eles têm aquele banco de dados enorme, que é o banco de dados da cohort de Harvard, e o banco de dados está lá. Banco de dados, o dado já existe a pré-existência deste dado. Na sua área, se você não for pegar o seu carro, ir lá no campo, coletar o dado ele não existe. Não existe, exato. O dado não existe. Então, a sua pergunta da pesquisa dos professores vai ser um trabalho seu. E você vai gostar, vai ser divertido, vai ser um trabalho seu de olhar as publicações dos professores. Não precisa ler todas, né? Mas você vai olhando as publicações dos professores, você vai tendo um mais recentes, né? E aí você pode perguntar para o professor também. Nessa última mentoria que a gente fez agora, antes de ontem, né, de domingo, a gente falou lá que a gente deu estratégias para respostas neutras de professor. Porque às vezes você manda e-mail pro professor e o professor fala assim, Lucas, legal seu e-mail, né? Seu background parece ser super legal, mas aqui no meu departamento não sou eu que faço o processo de admissão, a gente tem um comitê de admissão. E aí você vai responder pro professor, e aí a gente deu várias estratégias lá, e uma dessas estratégias que a gente deu
professor, beleza, eu sei que não é você que admite, porém eu quero alinhar possíveis expectativas de pesquisa com o futuro orientador. Eu quero alinhar as minhas experiências de pesquisa. E aí uma das estratégias era: professor, eu tenho esse background aqui de ecologia, eu penso que, né, que de acordo aqui com a sua área, que você estuda ecologia de matas, a gente podia estudar X. A gente podia estudar interação desse objeto aqui. O que você acha? Você acha que isso seria uma boa questão para explorar durante o meu PhD? Você acha que isso seria um bom objeto de estudos durante o PhD? Então, a interação com o professor, ela mesma vai te falar o que o professor, se o professor acha que isso que você está pensando na sua cabeça cabe dentro da linha de pesquisa dele, ou ele vai te falar assim: ah, não, Lucas, eu parei de trabalhar com mata eu já estou em outra vibe, agora eu estou trabalhando com outra coisa, né, tal, e se você quiser trabalhar com mata, é o professor X, e se você quiser essas outras áreas aqui de estudo, é comigo mesmo. Então, ele já vai te mandar na lata sobre a área de estudo dele. Eu acho que você não vai ter problema. E se você tiver problema, você manda lá na comunidade em relação a interpretar o que o professor fala. Eu sinto que você não vai ter problema. Mas se tiver, você manda lá pra gente nessa coisa assim de travei aqui na conversa, meninas. Tem as estratégias lá, quando o professor responde neutro, e você vai ver que tá muito legal. Vê lá a aula, tá muito legal essas estratégias de quando o professor responde meio neutro. Você não vai ter problema nenhum para continuar essa conversa, mas se chegar um momento que empacar, aí você fala com a gente. Tá bom. Quando eu estava procurando os professores das universidades, muitas vezes, quando você está procurando sobre o stipend, né, você vai receber sua bolsa, lá fala que normalmente o stipend ele é dividido em duas partes. Uma que o professor, meio que o projeto vai pagar 50% e o outro é um teaching. Então, eu fiquei sem saber se eu dou aula para poder receber, é isso? Eu tenho a experiência de dar aula nas universidades? Na biologia, isso é muito comum. Meus amigos da biologia, a maioria dava aulas. Mas aí, você vai encontrar os dois tipos de programa. O programa que você precisa tem uma parte que é TA, não tem essa opção de não ser TA. E aí você não necessariamente vai dar aula logo no primeiro período. Você pode ajudar um professor, por exemplo. Tem muitas aulas práticas na biologia. Muita. E aí você vai ajudar o professor a montar o laboratório. A aula de laboratório. Ele vai te dar, né, todas as instruções. Separa os espécimes, faz isso e aquilo, XYZ com os espécimes. Então, e depois você passa por um segundo período que você é o instrutor. Você é a pessoa que vai ali e passa para os undergrads. E aí, isso na biologia, por que eles fazem isso? As turmas da biologia, eles têm 200 alunos de undergrad. Todos os alunos que vão fazer pré-med, que vão fazer medicina, que vão fazer veterinária, que vão fazer odontologia, todos eles têm que fazer essas matérias básicas da biologia, que é ecologia, anatomia, não sei o que, de célula, nananana. Então, eles têm 500 alunos. Em vez de eles contratarem, né, 5 professores, um professor para cada 100 alunos, não. Eles contratam um aluno de pós-graduação, eles contratam o TA, que o TA é muito mais barato. Você não vai pagar $100 mil por ano para um TA, você vai pagar 40 mil barata, né? Você vai pagar $40 mil por ano para um TA e ele vai dar aula ali para os seus 80 alunos. Então, a biologia é muito assim. Não, mas eu vejo isso como uma coisa positiva, né? É positivo, porque assim, você ganha muita experiência em sala de aula. Muito. Exato. Eu acho que nessa época da vida a gente tem que estar caçando a experiência, não é? Então, primeiro eu fico com medo, assim, nossa, será que dá aula? Mas depois, é experiência. É muita experiência e você é preparado. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de chegar lá nos Estados Unidos, né? Descer com a mala, chegar lá no departamento e falar assim, tá aqui a sua sala de aula, né? Vai ali dar aula. Não, tipo assim, isso é um sistema que eles criaram para economizar dinheiro. Só que eles não podem entregar qualquer coisa pro aluno de undergrad deles que tá ali pagando caro na universidade. O cara tá ali pagando uma tuition ali, tá pagando $50 mil por ano. Ele não pode entregar qualquer coisa. Então, você começa ali ajudando o professor a fazer os laboratórios, aí você passa para um próximo nível. Existe preparação, existe, por exemplo, workshop, uma semana de workshop para você que vai ser TA. E te prepara. Então, é realmente bom. Você ganha muita experiência e você não é jogado lá.
Existe toda uma preparação para você ser esse professor assistente ali na universidade. Mas na biologia é isso mesmo, mas é bom, é bom. Então tá bom. É bom. Acabou minhas perguntas. Acabou, Lucas. Muito bom. Foi muito bom falar com você, Lucas. Adorei. Olha, a gente ficou o maior tempão aqui falando. Foi. Eu quero te falar que eu vou esperar lá na plataforma essas respostas de professor quando começar a chegar lá na nossa comunidade. E quando você for fazer suas entrevistas também, fala pra gente, se prepara, manda pra gente. Casa, vou fazer mais universidades, vou ter 50 universidades com certeza. Com certeza. Para você contatar, professor, pelo menos 50. Se não for aumentar, depois lá no vou fazer meu para-casa também. Pelo menos 50. Lucas, adorei falar com você e a gente vai se falando lá pela comunidade. Obrigado, viu? Obrigada, tchau, beijo.